Dando continuidade à história. Um jovem obsessor, a força do amor na redenção espiritual contado pelo Espírito Jefferson escrito por Adriana Machado. Acordei em um quarto de hospital. Nos primeiros instantes, não podia me lembrar o que tinha acontecido. Aos poucos, porém, fui recordando e, ao mesmo tempo, me sentindo um pouco envergonhado. Tentei me levantar, mas não consegui, toda a sala rodou. Quase que imediatamente, entrou no quarto um rapaz que imaginei ser um enfermeiro. Ele estava todo de branco e com um sorriso aberto no rosto. Bom dia, Jefferson. Meu nome é Tadeu. Como está se sentindo hoje? Eu não sei ao certo, disse, um pouco constrangido. Tinha receio de que se ele soubesse quem eu era, aquele sorriso sairia de seu rosto. Não se preocupe com minha opinião sobre você, meu amigo. Todos nós somos devedores e temos muito ainda a aprender. Sua avó chegará daqui a pouquinho com o nosso querido Aurélio. Aurélio me parecia um nome familiar. Mas o enfermeiro saiu e não pude perguntar quem seria ele. Com uma música ambiente no quarto, eu fui ficando sonolento novamente e voltei a dormir. Pouco depois, acordei com um carinho no rosto. Sentia saudade daquele gesto. Abri os olhos devagar, com medo de ser somente um sonho. Era a minha avó, minha mãe do coração. Ela estava sorrindo para mim. Boa tarde, meu querido. Dormiu bem, vovó? Sim, muito bem. Mas onde estou? Ao olhar ao redor, percebi que não estávamos sós. Aquele ser de luz que havia me visitado antes com a vovó estava ali também. Olhei para ele e, antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele me falou: Sou Aurélio Jefferson. Seu amigo. Eu não conseguia deixar de olhar para ele. Queria me lembrar, mas estava longe. Sabia de algo, mas esse algo não vinha. Não se preocupe, meu amigo, no momento certo você se lembrará. No momento certo? Quando seria isso? Essa pergunta ressoava em minha mente. Eu me voltei para a vovó e perguntei: O que acontecerá comigo agora, vó? Serei julgado pelas minhas ações? Só depende de você, Jefferson. Os seus esclarecimentos e arrependimentos o trouxeram aqui. Agora, é você quem dará norte à sua vida. Quanto a ser julgado, você se acha merecedor de julgamento? Eu creio que sim, minha avó. Fiz coisas erradas e creio que não conseguirei fugir de um julgamento, então, ele acontecerá mais tarde. O seu juízo chamará no tempo certo. Eu não quero mais aquela vida, vovó. Não quero mais viver daquela forma. Quero ser livre. Mas, admito, tenho medo desse juiz. Tenho medo, porque mereço cada castigo que será imposto por ele, eu disse, baixando a minha cabeça, pesaroso. Não se preocupe com isso agora, Jefferson. Lembre-se de que esse juiz trabalha no tribunal de Jesus e seguirá as regras impostas por Deus. Apenas confie nele. Acho que confio, vó. Eu acho que confio. Então permaneça aqui conosco. Mas entenda, meu neto, que a liberdade está em nós e não à nossa volta. Em qualquer lugar que você esteja, há regras e posturas a serem adotadas, e aqui não é diferente. Eu as aceito, porque se a senhora está aqui, significa que elas são justas e sábias. Parei de falar. Precisava descansar. Fechei os olhos e adormeci novamente, não sem antes perceber o sorriso de esperança daqueles dois seres que me amavam. Tive um sonho tumultuado. Vi Beto correndo, todo sujo e assustado. Ele era um menino, lutando numa batalha que não era a dele. Queria ajudá-lo, mas ele parou perto de uma pedra e se agachou, longe de mim. No sonho, eu gritava para Beto correr, mas eram muitas balas e explosões que estavam acontecendo entre nós dois. Ele olhava para mim com medo no olhar. Eu dizia que ele não poderia continuar ali, mas ele não se movia. Quando tomei coragem para ir até ele, uma explosão o pegou, matando-o na hora. Acordei, gritando, com lágrimas nos olhos. Foi tudo tão real. Tadeu veio, amparou-me e me deu algo para me acalmar, um remédio, talvez. Quando vovó chegou, eu contei o sonho a ela e perguntei: Vó, por que eu não consigo esquecer esse sonho? Eu sinto que vivi aquela experiência e que Beto era meu irmão mais novo. Sinto-me responsável pelo que aconteceu, porque eu o encorajei a ir para aquela guerra. As convicções eram minhas, mas ele me admirava e quis me acompanhar. Só que ele era um menino,
e quando precisou de mim, eu não estava ao seu lado. Meu neto, você teve reminiscências de uma vida de seu passado. Se essa lembrança veio até você, assim, espontaneamente, é porque você precisa se deparar com algumas respostas. Respostas? Mas, o que mais tenho são perguntas, vó. A maioria delas tem as respostas em seu coração. Como saber que Beto foi meu irmão pode me ajudar agora? Eu não consigo ajudar nem a mim mesmo. Isso não é verdade, meu querido. Você é um espírito forte e pode ajudar, não só ao Beto, como também a qualquer um que você queira. Tenho medo de eles me pegarem. Tenho medo do que farão comigo porque eu fugi. Eu os abandonei no meio de uma missão. De novo, eu abandonei o Beto à sua própria sorte. Com medo ou não, o que você quer fazer? Eu gostaria de resgatá-lo. Mas, se ele for tão teimoso quanto eu, não me escutará. Eu não escutei a senhora. Sim, é verdade, mas, naquele momento, a semente foi lançada em seu coração. Ela demorou o tempo que você permitiu para florescer, mas ela estava lá. Talvez ele precise de mais algumas sementes lançadas por quem se importa com ele. A senhora me ajuda, vó? Claro, meu querido. Precisaremos de Aurélio para essa tarefa. Vó, quem é esse espírito de luz? No tempo certo, você mesmo descobrirá. Fiquei 3 dias naquele quarto de hospital. Sentia-me mais forte, e então vovó veio me buscar. Aonde vamos? Ela não respondeu, mas descobri, rapidamente, que ela tinha me levado à casa de Rodrigo. Eu senti um frio na barriga. Vi Beto e os demais do lado de fora. Eles estavam lá, mas não faziam nada. Somente os viciados andavam de um lado para o outro, com o olhar mais aéreo que o normal. Ainda não sabem o que aconteceu com você, disse a minha avó. Beto impediu os demais de irem ao seu chefe e informá-lo de seu desaparecimento. Ele diz o tempo inteiro que você retornará com um plano maquiavélico para resolverem aquela situação. Apesar do medo que eles sentem, eles concordaram em esperar. Eu me senti culpado e quis voltar para o grupo. Mas minha avó apenas me alertou, sem me impedir. Está na hora de você auxiliá-los e não se juntar a eles de novo. Mas, eu não sei o que fazer. Não acho certo. Acho que era para eu estar lá. Vou perguntar de novo, com medo ou não, o que quer fazer. Antes de eu responder, me dei conta de que eles não estavam nos vendo. Como podia ser isso? Meu filho, eles não o veem porque eu estou em outra sintonia. E você está comigo. Então, era assim que vocês faziam? Estavam do nosso lado o tempo inteiro, mas não os víamos. Eu sempre achei isso muito injusto. Vovó deu um sorriso meigo. Como pode ser injusto, se nada fizemos para prejudicá-los? Sempre estivemos aqui para ajudar. Ora, vocês estavam aqui para ajudar aquela família, e não a nós. Meu neto, quantas vezes você se sentiu amparado quando parecia que o mundo estava contra você? Eu sempre me lembrava da senhora quando me sentia assim. Então, não diga que Jesus o desamparou, se estávamos sempre ao seu lado para lhe dar o conforto que você se permitia sentir. Eu ainda não entendo. Mas confio na senhora, pois vai entender quando chegar a hora. Observe o seu amigo Beto. Ele está pensando em você. Quer acreditar que você não o abandonaria para enfrentar a fúria de seu chefe sozinho. Por que você não vai lá e dá a ele o conforto que o seu coração deseja? Vó, eu só sei odiar. Não, meu neto, você também sabe amar. Você me ama, e ama Beto como a um irmão. Apenas deixe esse amor florescer. Mesmo reticente, fui até ele. Queria abraçá-lo, mas o meu orgulho me impedia. A morte de Beto na guerra não saía da minha cabeça. Minha avó tinha razão, eu senti o quanto eu amava o meu irmão caçula quando o vi morto à minha frente. O arrependimento era o resumo de mim naquele instante. Percebi que me importava com o Beto do mesmo jeito. Todo aquele sentimento estava ali. Minha avó me dizia para eu falar com ele. Então tomei coragem e falei. Beto, jamais o abandonaria novamente. Estou aqui e quero ajudá-lo a sair dessa situação. Não precisa mais seguir as minhas ideias, como você já fez em nossas vidas na matéria. Eu sei que você é muito mais humano do que eu, e você jamais me abandonou, o que só tenho a agradecer. Aguente que eu vou ajudá-lo. Senti que Beto relaxou um pouco mais. Ele me escutou. Como reflexo daquele contato, Beto pensou,
Eu sei que Jefferson, antes de ser meu líder, é meu amigo, por isso sei que ele não me decepcionará. Ele não fugiu, mas sim foi buscar ajuda para nós. Minha avó estava comovida. Ela via, em minhas palavras, o seu neto querido. Sim, eu queria acreditar que eu estava voltando a ser humano de novo. No outro dia, voltei à casa de Dalva com vovó Lúcia e Aurélio. Cleto já havia retornado para casa. Permanecia acamado, mas estava melhor. Os jovens não se encontravam em casa, apenas Aparecida estava ao lado do leito, alimentando o marido com uma sopa. Pedi permissão para olhar toda a casa. Queria ver aquele ambiente sob um novo ângulo, e me surpreendi. Pude entrar no quarto de Dalva. Era um lugar bom de se estar. Os demais quartos eram agradáveis, mas não tanto quanto o dela. O quarto de Marcos, que ainda não estava tão limpo dos miasmas impregnados, estava melhor do que quando eu estive ali pela última vez. Percebi que Marcos e Laura não estavam na casa. Precisava saber o que havia acontecido com eles. Quando cheguei próximo de Aurélio, perguntei, encabulado, o destino do casal. Ele me respondeu: não se preocupe, eles já estão sob os nossos cuidados. Mas como vocês os resgataram? Eles eram nossos. Antes mesmo de terminar a frase, já tinha me arrependido do que falara. Olhei para Aurélio, rubro de vergonha, e ele me devolveu um sorriso de compreensão. Meu amigo, não pertencemos a ninguém além do Altíssimo. Quando construímos a nossa trajetória, nada nos tira dela, a não ser a nossa própria vontade e a atuação sábia da vida, que nos direciona para experiências que nos serão mais úteis. Marcos e Laura construíram um caminho e vocês apenas puderam se utilizar deles por um tempo, porque todos estavam trilhando a mesma estrada. Mas aqueles dois tinham muitos amigos que os amavam e pediram pela sua recuperação. No momento em que esta casa recebeu a proteção conjugada daqueles que nela viviam e da espiritualidade amiga, Marcos e Laura receberam as mesmas bênçãos, porque eles, por não estarem mais conscientes de seus atos, não conseguiriam por si próprios sair do abismo que cavaram para si. Desculpe, Aurélio, mas não entendo. Quer dizer, então, que basta uma casa espírita orar por um lar ou por alguém, que ele fica protegido? Claro que não, Jefferson, ele disse, sorrindo. Se não houver uma reciprocidade entre os que pedem ajuda e os trabalhadores de Jesus, pouco poderá ser feito. Mas esse não foi o caso, porque Aparecida, Dalva e Rodrigo entenderam a necessidade de mudanças em suas vidas. Apesar ainda das dificuldades de entendimento de Aparecida, todos eles compreenderam que se não buscassem a harmonia, ninguém faria isso por eles. Tudo foi explicado no final daquela reunião, onde você se fez conhecer. Eu não me lembro disso. Você já tinha sido retirado do local, Jefferson. Gustavo, após a reunião, explicou para eles a ativa participação que precisariam ter para que pudessem florescer em seus caminhos. Eles voltaram para casa com esse novo propósito, e nem a ida de Cleto para o hospital tirou daquela família a vontade de viver essa nova etapa, querendo aprender sempre mais. Para você, no entanto, vou explicar algo mais. Somente a presença de Dalva neste lar já seria suficiente para a formação de uma barreira enérgica de proteção que impediria vocês de entrarem aqui. Mas, então, como conseguimos? Porque apesar de Dalva merecer a proteção, essa experiência era importante demais para não ser vivida por todos vocês. Eu fiquei confuso, e Aurélio percebeu. Mas ele também precisava que eu amadurecesse o meu entendimento sobre a lei de causa e efeito, por isso, não disse mais nada sobre aquele assunto. Quanto tempo tenho antes do meu julgamento? O seu juiz atuará quando ele entender que deve, nem um minuto a mais ou a menos. Se ao menos eu tivesse tempo de ajudar Beto e os outros antes do julgamento, você quer ajudá-los, mesmo sabendo que eles o delatariam ao seu chefe. Fiquei alguns segundos quieto, pensando, para finalmente responder, sim. O que sei é que eles estão em perigo por terem acreditado em mim. O fato de eles não terem avisado ainda sobre o meu sumiço os colocará em um perigo ainda maior. Preciso ajudá-los, entende? E você ao menos saberia como ajudá-los, meu filho? Perguntou vovó. Lúcia, só existem dois jeitos. Um, é eu voltar para o grupo como se nada tivesse acontecido, levando o desamparo para aquela família. O outro seria eu me entregar a eles, me recusando a continuar com o processo opressor,
para que me prendam e me levem aos nossos chefes, para os castigos de praxe aos desertores. E qual caminho escolheria? Eu não poderia voltar a fazer o que eu fazia antes, vó. Ou melhor, talvez até pudesse, mas não sei mais se eu quero isso. Logo, eu não vejo outra forma a não ser a de me entregar, para que não sejam eles a suportar as dores da minha escolha. Mas se antes eu conseguir fazer com que me escutem, lançarei as sementes que os levarão, no futuro, a sair dessa situação. É meu dever esclarecê-lo que, se você se mantiver íntegro em seus ideais de aprimoramento, eles não conseguirão prendê-lo ou obrigá-lo a se entregar e, sendo assim, você estará a salvo de qualquer ação direta deles. Preciso, então, perguntar novamente: o que você deseja fazer? Vó, eu não serei feliz aqui se souber que Beto e até os outros sofreram por mim. Então quero fazer o que é certo. Eu me entregarei e me submeterei aos suplícios que entenderem ser eu merecedor. Acho até que esses castigos não seriam diferentes dos que seriam aplicados pelo juiz do Cordeiro. Se é assim, disse Aurélio, jamais o deixaremos só. Pense em uma forma de mandar um recado para o Beto, dizendo que você os encontrará hoje à noite em seu quartel-general. Mas pense bem em quem você escolherá para dar o recado, porque, aos olhos dos seus amigos, você já não é mais o mesmo. Senti uma pontada forte na boca do estômago. Eu estava com medo. Aurélio percebeu isso e me disse: confie em nós. Confie em você. Confie em Jesus, que jamais o deixará. Conhecendo aquele grupo como conheço, pensei que, se eu fosse até Cadu, ele não perceberia qualquer mudança em mim. Eu o encontrei no antigo grupo de amigos drogados de Laura. Sob a orientação de Aurélio, eu me fiz enxergar para ele. Oi, chefe, disse Cadu, completamente dopado. Cadu, quero que dê um recado ao Beto. Quero todos no nosso quartel-general hoje à noite, que eu explicarei o meu sumiço. Vá agora, Cadu, gritei. Ele saiu cambaleando de lá e foi dar o recado que mandei. Beto estranhou e pensou: por que Jefferson foi até Cadu, em vez de me procurar? Algo está acontecendo e não me parece ser boa coisa. Porém, confio em Jefferson. Vamos esperar. Eu agradeci a Deus o bom amigo que conquistei. Vovó Lúcia e Aurélio conseguiram me trazer muito consolo naquele dia, fazendo-me sentir capaz e forte para ajudar os meus amigos. Para um melhor entendimento de minha parte, me fizeram uma grata surpresa. Levaram-me para rever um velho conhecido. Eu estava sentado em uma praça, no meio da zona hospitalar, onde havia sido internado quando ali cheguei. A praça era linda. Havia muitos anos que eu não sentia tanta paz e via tanta beleza e luz. De repente, vi alguém ao meu lado, que disse: Olá, Jefferson, como você está? Glauco. É você, disse, levantando-me rapidamente e fazendo continência. Sim, meu amigo, sou eu, disse ele, sentando-se e me fazendo sentar ao seu lado. Nossa, que honra! Você era um dos melhores e mais perversos líderes da organização que eu conheci. Nossos chefes tinham dito que você tinha sofrido uma emboscada e sido preso pelos da luz. Disseram também que você deveria ter sofrido horrores nas mãos de seus algozes, e todos nós pensamos que jamais o veríamos novamente. Interrompi a minha fala, quando percebi a idiotice que estava dizendo. Glauco deu um sorriso de compreensão. Entendo, meu amigo. Não se preocupe. Ficamos tanto tempo ouvindo versões deturpadas das verdades divinas que, mesmo quando nos deparamos com a realidade, temos dificuldades de absorvê-la rapidamente. Eu, como você, não fui capturado pelos da luz, mas sim socorrido de mim mesmo. Estava tão cansado de viver na escuridão que percebi que o verdadeiro supliciado era eu. Não sentia alegria, não sentia paz, não sentia mais nada. Eu já estava no limite do meu sofrimento quando percebi que era eu quem me colocava naquela posição degradante, era eu quem escolhia viver na imundície de meus próprios sentimentos. O que aconteceu, realmente, foi que fui preso pelo grande chefe, que me mandou para as masmorras. Mas, quando voltei o meu coração para Jesus, fui resgatado pelos seus mensageiros, que nunca me abandonaram, e aqui estou. Agora, eu trabalho para o Cordeiro e me sinto muito feliz. O que você me diz me dá muita esperança, Glauco. Agora sei que também não ficarei só. Parecia que a experiência dele poderia ser um consolo para um futuro melhor para mim. Glauco,
Aurélio me disse que eu encontraria alguém hoje que iria me dar instrumentos para eu superar os meus temores, e me ajudaria a compreender como eu posso auxiliar aqueles que me eram fiéis na tarefa de influenciação. Seria você? O que eu puder fazer para auxiliá-lo, eu farei, meu amigo. Isso tudo é muito novo para mim e eu me sinto perdido. Terei, hoje à noite, uma reunião com o grupo que quero ajudar, mas não sei o que falar ou fazer para convencê-los que o caminho que estão trilhando é errado. Se eu tivesse voltado para avisar a vocês que o caminho que trilhavam era um embuste, eu seria escutado, sinceramente? Acho que não. Então, não será essa a melhor forma de ajudá-los. Converse com eles o quanto conseguir, mas não tente convencê-los de que estão errados. Fale simplesmente sobre suas novas verdades. Elas farão eco em suas mentes e corações no momento certo de suas vidas. Mas, preciso alertá-lo que, como as suas palavras não germinarão imediatamente, a sua atitude os levará a prendê-lo por alta traição. Se for essa a escolha deles, eu me deixarei levar. Sabe, Glauco, apesar de uma parte de mim ficar dizendo que o problema é deles por terem sido idiotas, outra parte me diz que eu não poderei ser feliz aqui sabendo que Beto e os outros serão supliciados por minha causa. Por terem confiado em mim, eles deixaram passar muito tempo para avisar da minha deserção. Isso não é perdoado pelas nossas lideranças. Mas agora sei que vocês estarão lá por mim, então eu aguentarei qualquer suplício. Percebo a sua mudança e sinto que poderei, algum dia, ser feliz da mesma forma. Meu amigo, tenho certeza que isso acontecerá em sua vida. Peço, agora, que você tenha fé e me escute. Foi assim que Glauco me contou com mais detalhes sobre a sua experiência, me dando condições de entender um pouco mais sobre o que é a verdadeira caridade e como Jesus não desampara os seus irmãos amados. À noite, conforme combinado, fui ao meu antigo quartel-general. Mas não fui sozinho, vovó Lúcia, Aurélio e Glauco foram comigo. Quando chegamos, vi que todos os meus comparsas estavam lá, me aguardando, e pareciam apreensivos. E Beto era o mais preocupado de todos. Engraçado como eu conseguia percebê-los melhor agora do que antes. Não havia esforço, não havia nenhuma intenção, era somente mais perceptível ao meu olhar que, agora, se voltava interessado pelo bem-estar de cada um deles. Eu olhei para minha avó, que me fez um sinal positivo com a cabeça. Então, firmei meu pensamento e me fiz visível a todos. Como primeira reação deles, veio a surpresa. Meus comparsas olhavam para mim sem entender. Mas ainda não tinham coragem de formular qualquer palavra, para não serem punidos, se estivessem entendendo errado. O silêncio era total, até que Beto falou primeiro. Jefferson, o que está acontecendo? Você. Beto não queria acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Ele pensava que eu tinha fugido por medo dos castigos a que seríamos submetidos, talvez por não estarmos tendo sucesso na nossa missão, mas nunca por ter me associado aos nossos inimigos. Lembrei-me das vezes que havia me deparado com um dos nossos que tinha debandado para o outro lado. Nunca tinha parado para pensar que o que o delatava era sua energia, a sua vibração mais serena e mais equilibrada, que destoava da nossa. Acho que, quando a gente se volta para Deus, a nossa vibração se altera, e isso desagrada a quem não está em sintonia com ela. O que você acha que está fazendo, Jefferson, vindo aqui nos afrontar dessa forma? Perguntou Beto, já indignado por ter percebido rapidamente o que havia acontecido. Eu não vim aqui para afrontar nenhum de vocês, eu disse, percebendo que tudo estava indo rápido demais, não havendo mais nada a esconder. Ao contrário, vim dizer que vocês não precisam se prejudicar por minha causa. Podem informar ao chefe, se quiserem, que desertei. Minha saída não é responsabilidade de vocês, é somente minha. Não quero mais continuar nessa vida, não quero continuar me sentindo escravizado a uma função que não me traz nenhuma felicidade ao meu coração. Estou cansado de manipular a vida de quem não me fez mal algum, somente porque os chefes querem isso. Estou cansado de ter uma espada sobre a minha cabeça para ser usada sempre que eu falhar nas missões que me impõem. Eu não planejei sair para prejudicar vocês. Eu simplesmente me dei conta, e acho até que levou muito tempo, que não quero mais continuar. Eles olhavam para mim, buscando entender. Deviam estar pensando como eu mudei tão rápido, a ponto de traí-los de modo tão abrupto.
Se eles soubessem há quanto tempo estava lutando contra essas mudanças e as escondendo de todos. Eu estava ali confessando as minhas dificuldades, mas sem perder a minha altivez. Além de meu orgulho exigir isso, eu sabia que se me apresentasse como um fraco, eles caçoariam de mim e minhas palavras de nada valeriam. Jefferson, eu não o reconheço mais. O que houve com você? Como você pôde nos abandonar em nossa missão, nos trair desta maneira? Eu não os abandonei, Beto. Veja, ainda estou aqui. Mas, vou corrigi-lo em um outro ponto. Essa missão não é nossa. E nem sequer é uma missão. Na verdade, é uma guerra sem propósito. Estamos fazendo a vontade de alguém que nem conhecemos. Deixem-me contar a vocês o que aconteceu comigo e, se quiserem, posso até ajudá-los a sair dessa situação também. Conheci pessoas especiais, que nos esclarecem sobre todas as mentiras que nos são contadas desde quando desencarnamos. Eles nos permitem acessar verdades que nos libertam dessa vida de escravidão. Mas, se vocês quiserem continuar, se estão satisfeitos com essa vida, ignorem o que eu disse e continuem nela. O grupo estava desconfiado, mas escutou minhas revelações e minha narrativa sobre o que aconteceu comigo. Eles me escutaram porque sempre foram muito fiéis a mim, apesar das mudanças repentinas. Quando estava para terminar, Boca disse baixinho aos demais: "Isso é uma armação, com certeza. O chefão, eles, enfim, querem saber se somos fiéis à organização. Devem estar nos espreitando para ver a nossa reação." Diante daquela reflexão, todos pararam de me escutar e, imediatamente, começaram a me xingar, a dizer que eram trabalhadores das trevas e que estavam muito satisfeitos com a vida que tinham. Beto, no entanto, nada dizia, nem expressava qualquer emoção. Tudo o que eu dizia já tinha passado por seu coração em algum momento naqueles últimos tempos. Sendo ele o meu braço direito, todos aguardavam as suas ordens para tomarem alguma atitude, até mesmo contra mim. Ele, então, sem muita opção, mandou-me prender para que eu fosse levado às lideranças. Vovó Lúcia, Aurélio e Glauco estavam satisfeitos com o meu esforço, apesar do desfecho. Sabiam que minhas palavras tinham sido lançadas em alguns terrenos férteis. Enquanto estive preso em um dos quartos do meu antigo quartel, eu simplesmente orei. Não me lembrava da última vez que havia orado espontaneamente, mas, naquele momento, era o que eu queria fazer. Não via meus novos companheiros, mas tinha a certeza de que estavam ao meu lado. Comecei a me lembrar das palavras de Glauco me dizendo que eu precisaria ser honesto se quisesse que as minhas sementes gerassem bons frutos nos corações de meus comparsas. A princípio, eu não queria aceitar as suas orientações, mas ouvia atento às suas explicações. Não tente convencê-los de que estão errados, porque eles não estarão abertos a isso. Não ainda. Você não terá muito tempo, por isso, use-o para deixar bem claro que é você que não quer mais continuar a servir a organização. Abra o seu coração e diga a eles o que está sentindo, fale de suas dificuldades, de suas apreensões. Mas não deixe de demonstrar o homem forte que você ainda é. Eles admiravam a sua liderança, então continue sendo o homem que sempre foi. Só que, agora, melhor. Mas, mesmo você dizendo que eu posso me manter forte, eu não posso falar dos meus sentimentos. É muita humilhação falar sobre as minhas dores e dificuldades? Eu era o chefe deles e eu não quero me rebaixar de modo algum, meu amigo, isso não é se rebaixar. E se for, você precisa aprender que, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, os que se rebaixam serão exaltados e os que se humilham serão elevados. Cada um que doar o mínimo de si para auxiliar um irmão terá o tesouro do amor e da compaixão. Observe que o seu objetivo é divino, e divina será a sua atuação para chegar aos corações de seus amigos. Pense melhor em tudo o que eu lhe disse e faça como achar melhor, dentro do seu livre-arbítrio. Glauco, já esteve em alguma situação como a minha? Sim, filho. E talvez até pior. E como conseguiu não se revoltar contra Deus? Eu estou com medo, admito. Tento não pensar, mas fico com medo de, no momento em que terei de provar a minha conversão, eu não consiga. Que ela não seja verdadeira e eu me revolte. Jefferson, segundo o Evangelho, Jesus, ante o seu martírio, pediu ao
Pai as forças necessárias para o cumprimento da sua missão e ele seguiu e enfrentou os dissabores em seu caminho. Você acredita que precisa agir assim para se salvar e salvá-los, então não duvide de que estaremos ao seu lado, mesmo que não nos veja a todo momento. Após algumas poucas horas de conversa, fui para a casa da vovó e me pus mais fortalecido para colocar em prática os ensinamentos daquele ser que conhecia opressor e que agora, com humildade, me ensinaram uma bonita lição de amor e fé. Eu estava orando, quando Beto entrou no cômodo, que tinha sido transformado em minha prisão. Eu senti que era ele, mas nada disse. Aguardei que ele falasse. Por sua vez, Beto, ao entrar, viu um reflexo de luz naquele ambiente escuro, mas pensou que estava imaginando coisas. Jefferson, ainda há tempo para você dizer aos homens que foi tudo armação sua para ver quem era fiel à nossa organização. Não é o que você quer provar com tudo isso. Beto, meu amigo, eu não quero provar mais nada para ninguém. Estou aqui para que vocês não sejam penalizados por uma escolha que foi só minha. Quando percebi que vocês não avisaram imediatamente sobre a minha saída da gangue, entendi que os tinha colocado em uma situação muito perigosa. Mesmo que pensassem em mentir sobre o momento em que eu fugi, eles teriam meios de fazer algum de vocês confessar. Infelizmente, há o Cadu e o Barril, que não são tão fortes quanto os outros. Por isso, eu senti que precisava voltar. E a verdade é que estou farto de levar na minha consciência o peso das dores alheias que provoquei. Então, é mesmo verdade? Você enlouqueceu de vez mesmo. Você nunca se preocuparia com alguém a não ser com você mesmo. Não, Beto, eu não enlouqueci. Na verdade, veja, eu acordei. Estou farto de viver nesta escuridão. E só percebi isso porque eu vi uma luz no fim do túnel. Estou cansado de rir das desgraças alheias. Eu quero ser livre, quero poder escolher as minhas próprias batalhas. Quero ser feliz também, antes de tudo. E, por incrível que pareça, quando a gente acha a nossa luz interior, a gente se volta para o próximo. Mas, nós éramos felizes, éramos. Tem certeza? Será que podemos ser felizes sentindo medo? Quando foi a última vez que você se lembra de não ter sentido medo, Beto? Em uma retrospectiva geral, sinto medo desde que a minha avó morreu e tive de entrar naquele orfanato pela primeira vez. Depois, quando ingressei para o tráfico, o medo sempre esteve me acompanhando, apesar de todo o poder que conquistamos. E após a minha morte, não foi diferente. Nessa organização, para a qual fomos aliciados, eu jamais deixei de ter medo, e me pergunto, não foi assim com você também? Beto se surpreendeu com a minha fala. Ele estava perplexo com a minha mudança abrupta de atitude. Senti que ele entendia esse meu novo ponto de vista e flagrou-se relembrando os momentos de grande terror que passamos quando estávamos encarnados. Depois, quando, por diversas vezes, foi supliciado por não satisfazer aos seus chefes nas tarefas a ele determinadas. Ele também percebeu o quanto estava aterrorizado naquele momento por ele e por mim. Então confessou: também sinto medo. E, quando estou assim, não fico satisfeito, tampouco feliz, mas, temos uma certa autonomia e poder. Qual autonomia? E que poder nós possuímos? Eu, por não querer continuar com essa vida, perdi o meu cargo, estou preso e serei flagelado. Sejamos honestos, você, mesmo não querendo o meu mal, não vê outro caminho a não ser me levar para a masmorra, para sofrer suplícios inenarráveis. Respirei fundo. A cena que veio à minha mente me fez tremer por dentro. Senti medo, mas não podia me acovardar. Não agora. Eu estava semeando um novo entendimento no coração do meu amigo e não perderia aquela oportunidade. Beto, somos tão escravos dessa organização que quando pedi para você buscar Marcos e Laura na zona dos desiludidos, mesmo não querendo, você não teve autonomia para me dizer não. Isso é verdade. Eu sei que não posso ir contra a ordem de um chefe direto meu, mesmo esse chefe sendo você. Ele parou de falar como se lembrasse de algo e me perguntou: foi por causa dessas ideias que você me perguntou se eu queria que Firmino fosse comigo? Eu estranhei muito aquela sua atitude. Sim, naquele momento, eu me importei com o seu bem-estar, do mesmo jeito que, agora, eu não quero que você sofra, por causa dessa situação em que nos metemos. Sabe, Beto, eu não quero nunca mais deixar de me importar com as pessoas. Beto estava muito confuso.
Eu, desde menino, sempre fui o amigo que lhe causava admiração. O meu jeito de liderar, as minhas ideias, a nossa amizade, sempre nos uniram, mesmo depois de nosso desencarne. Agora, eu estava dizendo que tudo o que nós acreditávamos, até então, era mentira. Eu acho que isso era demais para ele. Quando percebi que ele iria embora, perguntei: quando foi a última vez que você sentiu o sol? Ele ficou em silêncio, como que se lembrando da minha narrativa sobre a minha autodescoberta, até que disse, com uma certa tristeza: amanhã, bem cedo, levaremos você ao nosso chefe. Sabendo que seria questionado sobre o andamento da missão, Beto mandou Boca achar uma brecha naquele elo de proteção que foi levantado pela casa espírita. Cadu e Barril ficariam de sobreaviso para acompanhar Cleto, caso este resolvesse sair novamente. Beto e Firmino me levaram para o centro de comando da organização. Lá chegando, foi um estardalhaço. Quando os integrantes da organização me viram chegando acorrentado, começaram a produzir um barulho enorme, o que chamou logo a atenção dos maiorais. Imediatamente, mandaram me levar para a sala do conselho, onde se encontrava o grande chefe. Ao nos ver, o chefe foi logo dizendo: mas, o que significa isso? Como podem trazer seu líder acorrentado? Daremos a você os parabéns ou as grades por tamanha ofensa? Acredito eu que tê-lo acorrentado foi melhor, meu senhor. Esse infame foi iludido pelos da luz. Disse que não aguenta mais viver na escuridão e que tudo o que sabemos hoje não passa de mentiras. O grande chefe ficou muito irritado com o que ouviu. Então, cresceu sobre mim e vociferou: como se atreve a falar essas baboseiras? Como é que um dos nossos permite se enganar dessa forma? Eu, por minha vez, não me acovardei diante dele. Continuei calado, mas sereno. Não tem coragem de me responder, seu verme? E vendo que eu estava altivo em minha atitude, arrebatou: levem-no daqui. Preciso pensar no que faremos com ele. Beto tinha esperança de que, na frente do chefe maior, eu mudasse a minha versão e voltasse à minha razão, mas não foi o que eu fiz. Ele não conseguia entender que eu não tinha mais condições de voltar. Eu tinha sentido os raios do sol, eu tinha visto a luz. E ela era boa. Colocaram-me no cárcere. O local era fétido, escuro, desolador. Eu já tinha estado lá uma vez e tinha me prometido que não voltaria nunca mais. Hoje, no entanto, eu tinha retornado por livre e espontânea vontade. Pela segunda vez, desde que fui resgatado, eu senti necessidade de rezar espontaneamente. Engraçado como, por anos a fio, eu não me lembrava de como era boa a sensação que ficava ao término de uma oração. Ajoelhei-me no chão frio e sujo e elevei os meus pensamentos àquele que chamamos de Pai. Não sabia falar bonito, mas Glauco me ensinou que a verdadeira oração não é composta por palavras, e sim pelos sentimentos que emanamos junto delas. Então, naquele momento, a minha prece foi silenciosa, sentida apenas. Primeiro, emanei meu temor de não conseguir ir até o fim com aquela missão, de acabar me revoltando contra ele pelas tormentas das quais poderia ser alvo. Sem perceber, senti-me novamente criança, e comecei a emanar a tristeza de me ver sozinho, de novo, sem o apoio de minha avó. De repente, porém, eu a sentia ao meu lado, emanando o seu amor. Então, tudo se renovou. Voltei a ter a certeza de que os meus amigos estavam ali comigo e de que a minha escolha tinha sido a certa. Emanei o meu sentimento de gratidão por saber que tinha sido dada a mim a oportunidade de ajudar o meu antigo grupo. Minhas lágrimas lavavam o meu rosto de pura gratidão. Sentei-me em um colchão de palha sujo e fino que havia ali no canto e comecei a lembrar do dia que senti, depois de tantos anos, os raios de sol sobre mim, e de todos os reflexos daquele dia na minha vida. Já fazia bastante tempo que eu estava ali, quando ouvi um barulho na minha porta. Alguém a abriu, devagar, e pude ver um vulto entrando por ela. Senti que era o Beto. Jefferson, o grande chefe resolveu que você será supliciado até o seu esgotamento, para dar exemplo aos demais. Você precisa fugir. Respirei fundo e disse, de modo seguro: não posso ir, Beto. Ainda não é o momento certo para isso. Mas qual é o momento para isso?
A porta está aberta agora e ela não se abrirá nunca mais. Você será reduzido a nada e, depois, será um prisioneiro eterno da organização, se for esse o meu merecimento. Beto me encarou, sem entender, e eu expliquei. Você talvez ainda não entenda que não são somente estas portas que me mantêm aqui. Sou eu que espero que vocês possam perceber o caminho equivocado que todos nós tomamos. Eu senti o sol, Beto. Depois que vemos a luz, não há como nos escondermos de novo na escuridão, só se nos deixarmos cair de novo na tentação de nossas fraquezas. Agora eu sei que, nesse tempo todo que eu fiz parte dessa organização, era a mim que eu escravizava todos os dias. Os meus amigos da luz me disseram que eu estava livre para agir como eu quisesse, que eles respeitariam minha escolha. Então, estou aqui, e sinto no meu coração que ainda devo ficar para resgatar os inúmeros débitos que possuo, bem como para que vocês possam repensar sobre a minha proposta de seguirem para a liberdade. Jefferson. Ouça o que você está dizendo, você está delirando. Você está maluco. O que eles fizeram com você? Não há como seguirmos para a liberdade, se, na nossa conversão, o que nos espera é a prisão para toda a eternidade. Eu não posso aceitar esse destino para você, muito menos para mim. Não posso, confie em mim, meu amigo. Vá agora, para que ninguém o veja aqui. Não quero que você se prejudique por mim. Uma última coisa, gostaria de dizer que você é meu irmão, Beto, e eu jamais o abandonarei de novo. Nunca mais. Se precisar de mim, onde estiver, lá eu estarei, mesmo que não me veja. Beto saiu da cela, arrasado. Ele pensava no que eu havia me transformado. Um fraco, pensou, apressadamente, mas depois se corrigiu. Não, Jefferson não é fraco. Mesmo eu não compreendendo as suas ideias, ele mantém-se forte em suas convicções. Eu posso chamá-lo de louco, mas nunca de fraco ou derrotado. Eu abri as portas de seu cárcere e ele se manteve firme. Eu não posso deixar de admirá-lo. Beto tinha sido sabatinado sobre a missão a que nos foi incumbida. O chefe não estava satisfeito. E isso seria, com certeza, sentido por mim nas navalhas do açoite. Em razão de Beto não poder dizer o destino de Marcos e Laura, o grande chefe mandou que ele e Firmino voltassem ao lar de Rodrigo para as medidas necessárias à queda daquela família, não sem antes eles verem o meu padecimento. A ira do grande chefe era tão grande que agora ele queria a derrocada de toda a família, e não poderia haver desculpas. Ele iria colocar Beto na liderança daquela missão, porque usaria isso como um aviso a todos os seus subjugados. Se ele falhasse, todo o seu grupo padeceria. Planejou, também, uma prisão longa e exaustiva para mim, após a primeira sessão de tortura, para que a minha fortaleza se enfraquecesse. Diante do meu olhar, naquela manhã, ele sabia que eu não me dobraria com facilidade. E não levou muito tempo para que fosse feita uma leitura de meu veredito na praça central de nossa cidadela, tendo sido considerado culpado por alta traição. Ante a sentença, fui informado que a aplicação da pena a que fiz jus seria aplicada também na praça principal dali a algumas horas, e que todos estavam convocados para assistir. Somente Deus sabe o quanto foi difícil para mim não abandonar as minhas novas convicções enquanto era supliciado. Mas, quando eu tinha vontade de pedir clemência, eu me lembrava dos raios de sol a me tocar e me mostrar que não havia mais lugar para mim na escuridão. Pensava em minha avó, me abraçando e me colocando em seu colo quando eu era criança, dizendo que eu era forte e poderia fazer muito mais do que eu imaginava. Eu fui cuspido, chutado, apedrejado e açoitado até poder ver os ossos sob a minha carne. Apesar de não ter conseguido de mim o pedido de clemência, o grande chefe estava convencido de que tinha atingido o seu objetivo. Então, mandou-me levarem de volta ao meu cárcere, sem água e provisões. Enquanto me levavam, eu vi Beto e Firmino no meio da multidão. Eles eram os únicos que não riam de minha desgraça. Eu estava esgotado, mas ao mesmo tempo, não sei explicar como, eu estava em paz. De volta ao cárcere, uma lágrima caiu sobre a minha pele descamada. Senti a ardência e abri um pequeno sorriso. Parece doideira, mas eu me senti feliz. Pensei, vovó, eu consegui. Sentia que o que eu tinha passado não se comparava ao que eu já tinha submetido a muitos dos meus alvos,
mas eu tinha conseguido superar um dos inúmeros obstáculos que viriam. Pensava em Marcos, Laura e muitos outros que foram alvo de minha ignorância. Eu queria ajoelhar-me, mas não suportei a dor, porque meus joelhos estavam muito ensanguentados. Porém, na posição que eu consegui ficar, eu agradeci a Deus por aquela oportunidade de pagar um pouco de meus débitos. Para minha surpresa, quando abri os olhos eu vi a minha linda avó, Aurélio e Glauco. Eles sorriam para mim e em meus pensamentos eu os ouvia dizendo o quão orgulhosos estavam por eu ter superado todas as minhas expectativas. Percebi que uma chuva de pequenas pétalas de luz caía sobre mim, aliviando as minhas dores. Com a imagem deles gravada em minha retina, adormeci. A situação tinha mudado para o grupo do Beto. Apesar de eles não terem conseguido ainda entrar na casa, a ponte construída com Cleto não se desfez. No dia seguinte à internação de Cleto, Aparecida ligou para o emprego dele justificando a sua falta, quando foi surpreendida com a notícia de que já há algum tempo ele não trabalhava mais ali. Aparecida ficou arrasada. Rodrigo, que estava ao seu lado, sabendo do ocorrido, teve vontade de repreender severamente o pai, mas desta vez ele buscou a razão. Seu mentor o intuía que não era o momento e que quem deveria tomar essa medida seria a sua mãe, e não ele. Rodrigo então abraçou a Aparecida e lhe disse que eles iriam superar aquele momento difícil. A Aparecida esboçou um sorriso e agradeceu ao filho pelo apoio afetuoso. Depois de muito pensar, a Aparecida resolveu que daria uma chance para Cleto falar com ela sobre os seus problemas. Deixaria passar esse período mais tumultuado, e quando fossem para casa ela veria o que fazer. Já havia se passado algum tempo desde que Cleto havia voltado para casa, mas ele nada falava sobre a perda do emprego. Logo depois de liberado pelo médico, Aparecida perguntou se ele não iria para o trabalho. Com um sorriso fingido, disse que o chefe lhe devia uns dias de folga e que tinham sido concedidos agora. Aparecida sentiu tristeza com a postura do marido, mas percebeu que aquele ainda não era o momento para confrontá-lo, pois estava de saída para trabalhar. Ela não podia correr o risco de perder o próprio emprego também. Então, pediu a Dalva que olhasse o pai, mas que não era para enfrentá-lo. E se Cleto teimasse em sair e voltasse mal, era para Dalva sair de casa e aguardar a hora de Rodrigo chegar. Dalva acalmou sua mãe e disse para ela ir tranquila. Rodrigo também estava preocupado e deu 1000 recomendações a Dalva. Por fim, quando ambos estavam para sair, Dalva disse: por 2 vezes, tivemos a graça de receber os efeitos dos trabalhos de harmonização de nosso lar pela Casa Espírita. Não esqueçam que eles precisam de nós para tudo dar certo. Ambos entenderam o recado. Antes de saírem, fizeram uma singela, mas sentida oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas e pela proteção do Altíssimo. Cleto, no entanto, se sentia incomodado com tudo. Ele já estava completamente restaurado, mas sua vontade de beber o estava matando. Por meio dos laços com Barril e Cadu, ele sentia sede de álcool. E para se justificar, ficava repetindo que não havia problemas de ele beber um pouco. Com certeza eu estava distraído, perdi a noção e bebi demais. Mas eu não tenho problemas para parar de beber. Com esse pensamento, Cleto desceu com o intuito de sair para beber. Dalva o alcançou na escada e, por mais que ela pedisse para ele ficar em casa, nenhum argumento o convenceu. Quando Cleto abriu a porta, Dalva elevou seu pensamento a Jesus e pediu a proteção e o amparo para que a sua família suportasse passar por mais aquela experiência dolorosa. Cleto voltou para casa antes de Rodrigo e Aparecida chegarem. Ele já estava bem embriagado, mas foi direto para a geladeira atrás de umas garrafas de cerveja que tinha comprado na semana anterior à sua internação. Elas já tinham sido jogadas fora por Aparecida e Cleto sabia disso, mas, embriagado, somente se lembrava de tê-las comprado. Ao ver que elas não estavam mais lá, Cleto subiu, extremamente irado, para o quarto de Dalva e, abrindo a porta com violência, começou a tirar satisfações. Onde foram parar as cervejas que comprei na semana passada? Eu não sei, papai, disse, nervosa e já se encolhendo para se proteger de sua investida. Não minta para mim. Vocês jogaram fora, pai. Então foi você que bebeu, não foi? Pai, eu não bebo.
Como eu poderia tomá-las? Eu não acredito em você. Vai apanhar para aprender a não mentir para mim. Dalva foi atingida várias vezes antes de Rodrigo agarrá-lo por trás e o impedir de continuar. Cleto, já completamente fora de si, tentou se desvencilhar do filho, mas Rodrigo era forte, e da forma que agarrou Cleto, ele não conseguiu se soltar. Dalva, liga o chuveiro, frio. Ele precisa esfriar a cabeça. Rodrigo então levou o pai à força para debaixo d'água fria, o que o fez urrar com o choque térmico. A chuveirada o fez parar de lutar e Rodrigo o libertou. Cleto sentou-se no chão, e então chorou feito um bebê. Dalva e Rodrigo saíram do banheiro. Ele levando uma toalha para se enxugar, e outra para limpar o sangue do rosto de Dalva. Antes de descerem para a cozinha para buscar gelo e remédios, Dalva o parou no corredor e lhe disse: "Obrigada, mano, por me ajudar e por ter se controlado, principalmente, não se preocupe. Estou tentando compreender toda essa situação. Quando eu o ouvi lá de fora, tive um lampejo de matá-lo só de pensar no que ele estava fazendo. Mas quando o agarrei, percebi que ele está doente e, se o amamos, precisamos ser duros com ele, mas não precisamos ser violentos." Dalva sorriu, orgulhosa. Cleto escutou os filhos no corredor. Ele tinha acabado de desligar o chuveiro. Parecia que aquelas palavras ressoavam em seu cérebro. Ele se olhou no espelho e não se reconhecia mais. O meu maior sonho era ter filhos. O que estou fazendo se não os afastando de mim? Sempre fui um bom pai. Nossa família era unida. O que eu estou fazendo conosco? Pensou. Lá de fora, Beto percebeu a possível conscientização de Cleto e mandou Barril e Cadu fazerem algo para mudar aquele estado. Mais do que depressa, através da ligação existente entre eles, mentiram e debocharam daqueles pensamentos, dizendo: "O que eu vi mesmo foi o maior desrespeito à figura de um pai, isso sim. É você quem sustenta esses pirralhos, e olha como eles o agradecem. Primeiro, tomam da sua cerveja e, depois, o jogam embaixo de uma ducha fria, sem qualquer respeito. Isso não deveria ficar assim." Cleto estava muito cansado. Recebeu aqueles pensamentos como se fossem seus, mas a violência que o habitava não surgiu daquela vez. Ele estava muito envergonhado e só queria se deitar. Retirou, sem muito equilíbrio, a sua roupa molhada, enrolou-se na toalha e foi para o quarto de Marcos. Mudou de roupa e, quando se dirigia para a cama, recebeu um aviso mental que o sobressaltou. Sob a orientação de Beto, Cadu teve sucesso em convencer Cleto a descer as escadas e ir falar com os filhos. Ele precisava convencê-los de que não poderiam dizer para a mãe o que havia acontecido. Ele sabia que Dalva não contaria, mas Rodrigo era uma outra história. Após falar com eles, ouviu do filho, um tanto emotivo: "Pai, quando Marcos estava vivo, ele utilizou de nosso amor para que não contássemos o segredo dele para vocês. Pela nossa inocência, prometemos que não iríamos contar, porque ele disse que ele mesmo falaria, como o Senhor está fazendo agora, mas isso nunca aconteceu. Ele não contou para você sobre o vício dele e, por isso, vocês não puderam agir a tempo para impedir que a sua dependência o levasse a cometer o suicídio. Essa culpa terei de levar pelo resto de minha vida, mas o que aprendi com essa experiência é que o meu amor não será mais utilizado como instrumento de chantagem para que você, ou quem quer que seja, se esconda de seus próprios vícios. O Senhor é um alcoólatra que está descontrolado. Dalva e eu não temos poder ou força para exigir de você um comportamento diferente, mas não aceitarei acobertá-lo." Essa não foi a primeira vez que levantou a mão para Dalva, mas posso dizer que não aguardarei uma próxima. Cleto abaixou a cabeça, sem saber o que falar, até que ouviu Rodrigo falar de novo, apontando para Dalva inteira. "Além do mais, pai, o senhor acha que tem como escondermos isso tudo da mamãe?" Cleto tentou encarar a filha. Pela primeira vez, ele a olhava diretamente depois de um ato de violência, e ficou desconcertado. Ela, com uma sacola de gelo nas mãos, estava com o lábio inchado e cortado, olho roxo, braços vermelhos e marcados, a camisa ensanguentada. Mesmo que eles quisessem, não teriam como esconder tudo aquilo de Aparecida. Quando Cleto ia falar algo para se defender, eles escutaram o som da porta se abrindo.
A partir do cumprimento da pena a mim imposta, fiquei esquecido no cárcere. Uma vez ou outra, alguém jogava pelo buraco inferior da porta alguma coisa ruim para eu comer. Era um pouco de um líquido gosmento e algo que parecia um pão duro e mofado. Minhas feridas foram cicatrizando com o tempo, mas eu percebia que a cada oração elas me atormentavam menos. Como haviam prometido, eu recebia a visita dos meus amigos, trabalhadores do Cordeiro, todos os dias. Sempre tínhamos algo para conversar naquele tempo em que podiam ficar comigo. Se alguém da organização me visse, pensaria que eu estava enlouquecendo, falando sozinho ou com as paredes. Em uma das noites, ou pelo menos eu achava que era noite, em que minha avó esteve comigo, por eu estar muito necessitado de palavras de consolo para tranquilizar o meu coração, ela me contou sobre uma passagem do Evangelho onde Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças. Dentre elas, as que me chamaram mais a atenção foram aquelas mencionadas nos versículos onde diz que os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. De início, não compreendi por que Jesus disse que os mansos herdariam a terra, se ele mesmo afirmou que somos seres espirituais e, portanto, não devemos dar tanta importância aos bens materiais. Com as singelas explicações de minha avó, um dos ensinamentos que me marcou foi que, se necessitamos viver no mundo da matéria, desejaremos o que nele existe. O que não podemos, e esse foi um dos meus graves erros na minha última encarnação, é desejar viver as opulências da vida terrena, sem termos noção de que tudo isso é passageiro e que elas não suprirão os bens imateriais não conquistados, aqueles que deveríamos trazer conosco quando o nosso tempo na vida corporal terminasse. Por não ter essa compreensão quando estava encarnado, eu não trabalhei os verdadeiros tesouros de um espírito e, quando voltei para o plano verdadeiro da vida, vivenciei o reflexo da minha ambição e ignorância. Pude entender que fui escravizado porque antes eu escravizava os outros em seus vícios e necessidades, para eu ter o poder e a riqueza dos quais me achava merecedor. Naquela prisão, tive tempo de olhar para mim mesmo. Comecei a relembrar de minha última encarnação e vi que fiz de tudo para ser detentor de um poder temporário. Depois que desencarnei, continuei fazendo de tudo para ter o mesmo poder, sem perceber que aqui também ele era uma ilusão. Foi pela violência que eu conquistei o poder. Foi pela ambição que aniquilei e desonrei muitas famílias. Ao final, percebi, com muita dor, que eu não fui manso, e talvez por isso não me considerasse ainda filho de Deus, merecedor de seu amor e sua compaixão. E agora eu rezava para poder vivenciar os estados de mansidão e pacificação em meu ser. Eu precisava senti-los em meu espírito para enfrentar esse momento de minha trajetória espiritual. O incrível era que, apesar de todas as adversidades e do meu enfraquecimento, pela falta de um alimento mais nutritivo, eu estava me sentindo mais satisfeito com as minhas atitudes do que quando possuía algum poder. Muitas vezes, naquele cárcere, meu pensamento buscava por Beto. Meu irmão em outra vida, meu brother nesta última. Nós sempre nos demos bem, desde pequenos. Ele sempre vinha atrás de mim. Fiquei imaginando desde quando eu interferia nas vidas dele com as minhas ideias erradas. Sentia um peso desconfortável quando pensava sobre isso. Aurélio veio até mim e eu aproveitei para conversar com ele sobre o assunto. Por que Deus não fez nada contra mim, se eu prejudiquei tanto o Beto? Quando eu penso na nossa relação, vejo que, nesta minha última vida, e na que eu pude relembrar em sonhos, Beto sempre foi melhor que eu, mas eu sempre o levava para o mau caminho. Não abrace uma responsabilidade que não lhe pertence, Jefferson. Se Beto aceitava segui-lo, com ou sem questionamento, ele é tão responsável quanto você nessa colheita. Cada um de nós colherá o que plantar, na proporção de nosso entendimento e aprendizado. Você e ele vieram juntos, em algumas existências, com um propósito de crescimento. Se desviaram esse propósito, ainda assim vivenciaram experiências que os fizeram crescer, na medida que se permitiram perceber quem eram, o que queriam e como viveriam diante das consequências de suas próprias ações. Isso foi ontem, isso é hoje, isso será amanhã. Mas, Aurélio, você não entende que eu manipulava para fazer o que eu queria. Não, Jefferson, isso não é verdade. Você poderia até manipular as verdades, os fatos, para que ele fizesse o que você queria,
mas ele tinha a escolha de agir conforme as suas concepções de ética, moralidade e valores. Quando ele aceitava agir de modo contrário às leis divinas, estava mostrando para ele próprio e para o mundo a sua verdadeira face. Você só o incentivava a colocar para fora a sua essência. Pense no agora, qual o exemplo que você deu a ele? Bem, acho que tentei mostrar para ele o caminho errado que estávamos trilhando. E o que ele fez? Provavelmente, teve medo e me trouxe para cá. Então, será que você não está se enxergando com muito poder sobre o Beto, não? Quando ele não quis atendê-lo, ele não o fez. Eu percebi o que Aurélio, com muito carinho, estava tentando me mostrar. Somos responsáveis pelo que fazemos ao outro ou junto com ele, sim, mas somente na proporção de nossas ações e nossa intenção. Todo o resto impulsionado pelo outro é de sua responsabilidade, e por essa parte não cabe a nós tal débito. Eu tinha muito o que pensar naquela noite. Dalva, eu não acredito que seu pai fez isso com você. Antônio, por favor, não o julgue. Ele estava embriagado e não se conteve diante da raiva que sentiu. Ah, Dalva, como ele não percebe o que está fazendo com vocês. Antônio, perdoe o que vou dizer, mas se você sabe o que é ter um vício, também sabe que passamos por várias etapas até a nossa conscientização. Ele ainda está na fase da negação. Você mesmo disse que somente quando viu o seu amigo quase morrer foi que tomou a decisão de mudar o rumo de sua vida. Até lá, você se preocupava com os seus pais? Antônio baixou a cabeça, envergonhado. As palavras de Dalva foram meigas, mas o feriram como uma flecha. Ela tinha razão. Quem sou eu para criticar o pai dela, se não tinha agido diferente? Pensou. Em seguida, ele disse: está bem, você tem razão. Desculpe-me, mas, e agora? Qual foi a postura de sua mãe? Bem, colocou papai para fora de casa. Mamãe, quando chegou em casa e viu o meu estado, nem deu tempo para papai se defender. Subiu correndo as escadas, colocou todas as roupas dele em uma mala e a jogou pela janela. Desceu e mandou que ele saísse, de pijama mesmo, do jeito que estava. Excetuando a morte de Marcos, esse foi o pior momento das nossas vidas, imagino. Não gostaria de ver meus pais se separando, até porque eu sei o quanto eles se amam. Acredito que os seus pais também se amem muito, sim, Antônio. Pude escutar mamãe chorando durante toda aquela noite. Meu coração ficou estraçalhado por ter sido eu a causadora dessa separação. Opa, peraí, isso não é verdade, Dalva. Agora sou eu quem vai dizer e você vai me escutar. Você não causou a separação de seus pais. Foi o seu pai quem estragou tudo, batendo em você. Vê se tem cabimento você ter bebido toda a cerveja dele? Quem colocou isso na cabeça dele? Só estando embriagado mesmo para ele pensar isso. Desculpe eu dizer, mas acredito que você era o alvo dele porque ele percebeu que você era o elo mais fraco da família. Você não o delataria, como não o delatou. Não sei se isso é verdade, Antônio, porque ele tentou bater em mamãe primeiro, e foi Rodrigo quem não deixou. Nesses quase 30 anos de casados, papai sempre tentou proteger a nossa família, sempre foi um pai exemplar, mas acredito que a morte de Marcos tenha sido demais para ele. E ele resolveu acalmar o seu coração com a bebida. O que eu posso dizer é que, pela frequência e pela quantidade de ocorrências, ele é um alcoólatra, e como todo viciado, sempre arranjará desculpas para retornar ao vício. Essas justificativas sempre estarão ligadas a acontecimentos provocados por outras pessoas. Fica mais fácil colocar a culpa nos outros, sabe? Porém, e ele? Onde está o seu pai agora? Não sabemos. Já faz mais de uma semana e não o vimos desde aquele dia. Estou muito preocupada, até porque ele estava mesmo desempregado. Então, a situação é bem pior do que imaginei, sim. Onde ele poderia ir sem dinheiro e sem emprego? Apesar de mamãe dizer que ele recebeu um valor considerável na rescisão, esse dinheiro não vai durar para sempre, até porque ele já gastou muito nesses últimos meses. Já tentei ligar para o celular dele, mas sempre informa que aquele número não está disponível. Desconfio que ele ou o tenha desligado ou esqueceu de pagar a conta, disse, já lacrimejando. Dalva sempre transmitiu muita força. Agora ela se mostrava fragilizada, o que fez com que Antônio, sem raciocinar, a abraçasse com carinho.
Ela gostava muito dele e sentia que ele também gostava dela, mas todas as vezes que algo acontecia e os aproximava, ele construía uma barreira entre eles e se afastava dela. Agora, contudo, ela só queria aproveitar aquele abraço, deixando-se ficar ali. Rodrigo chegou naquele instante e deu um sorriso maroto. Pigarreou estrondosamente para que eles o vissem chegar. Ambos ficaram sem graça, mas Rodrigo, respeitando o casal, nada comentou. Eles tinham combinado de ir ao cinema e estavam somente aguardando o término das aulas de Rodrigo. Quando estavam saindo da praça, Antônio foi surpreendido por Guilherme, que apareceu do nada. Olá, Antônio, como vai? Não vai me apresentar os seus amigos? Antônio, surpreso, os apresentou, meio sem graça. Vocês estão indo para algum lugar? Perguntou Guilherme, olhando diretamente para Dalva. Inocentemente, Rodrigo responde que estavam indo ao cinema. Nossa, que coincidência! Eu também estou doido para me distrair. Posso ir com vocês? Novamente, foi Rodrigo quem respondeu positivamente. Dalva se lembrava do que Antônio havia lhe contado sobre Guilherme e sentiu certo desconforto com os olhares dele para ela. Antônio, por sua vez, também não ficou satisfeito. Não tendo como mudar a situação, foram os 4 para o cinema. Apesar de tudo, foi um final de tarde agradável para todos, pois Guilherme era muito simpático quando queria. Como Antônio iria acompanhar os irmãos até em casa, Guilherme fez questão de ir junto. Ele queria saber onde Dalva morava. Ao se afastarem de lá, Antônio falou para o amigo: Fico feliz que você tenha conquistado a confiança de seus pais. O que quer dizer com isso? Bem, eles não estavam liberando a sua saída, por isso, pensei que, claro que não. Eu saí dizendo que ia encontrá-lo. Por sorte, vi vocês ali, e, por fim, não menti. Guilherme disse, rindo com desdém. Você não teme que eles descubram que você está mentindo? Claro que não. Sei que se eles ligarem, você me acobertará. E outra, já estou bem crescidinho. Antônio ficou muito irritado. Ele não queria esse tipo de coisa em sua vida de novo. Queria a verdade, queria a sinceridade, queria recobrar a confiança total de seus pais, e nada disso que Guilherme estava fazendo iria contribuir para isso. Então, sob uma forte emoção, Antônio lhe disse: Cara, desculpa, mas eu não vou fazer isso por você. Estou há meses tentando reconquistar a confiança de meus pais, e essas suas mentiras não vão me ajudar. Sabe que temos uma amizade de longa data, mas não poderei mentir para os seus pais se eles me ligarem. Por favor, não faça mais isso. Guilherme ficou muito irritado. Ele só tinha falado aquilo para saber até onde Antônio iria pelo amigo, mas percebeu que ele não iria muito longe. A verdade é que Guilherme estava enganando os seus pais. Resolveu ser o melhor filho que alguém já desejou, fazendo com que acreditassem que ele tinha mudado. Então eles fizeram um trato com o filho. Enquanto ele não voltasse para a faculdade, que seria no próximo semestre, ele poderia sair por algumas horas, sozinho, durante algumas tardes da semana. Mas aquela liberdade tinha um preço, eles poderiam a qualquer momento entrar em seu quarto, remexer nas suas coisas e até revistá-lo. Guilherme aceitou prontamente, dizendo que não tinha nada a esconder. Agora, portanto, ele não precisava mais de Antônio. Por isso, ele já saía sozinho e, por várias vezes, usou de sua liberdade para consumir e vender a droga que tinha. Naquela tarde, ele tinha decidido sair para levar uns papelotes para vender em um ponto que conhecia, próximo daquela praça onde os 3 jovens se encontravam. Mas quando, de longe, viu Antônio abraçando aquela menina tão linda, sentiu uma raiva imensa dele. Depois daquele dia que Antônio quase o expulsou de sua casa, Guilherme queria se vingar dele a qualquer custo, e achou que retirar dele a sua garota poderia ser interessante. Agora que estava voltando para casa, precisava esconder as drogas em seu esconderijo, porque não poderia levá-las com ele. Dalva e Rodrigo chegaram em casa e a Aparecida estava ansiosa esperando por eles. Mãe, disse Rodrigo, está tudo bem? Preciso contar uma coisa a vocês antes de irmos ao grupo espírita hoje, e é sobre o seu pai. A Aparecida estava com a aparência cansada. Parecia que estava carregando todo o peso do mundo nas costas. Ela olhou para os filhos, respirou fundo e falou: Eu sempre amei seu pai com todas as forças do meu ser.
Quando nós nos casamos, pensei que era a mulher mais sortuda do mundo, porque ele era meu companheiro. No entanto, em razão de algumas dificuldades que tivemos no início, ele começou a beber mais e mais, chegando ao ponto de, em algumas vezes, me empurrar com violência contra as paredes, móveis, o que fosse, bem como me bater em outras tantas, mas eu sempre o desculpava e o recebia de volta. Uma noite, ele chegou em casa completamente bêbado. Não conseguia ficar em pé direito, muito menos perceber com clareza as coisas que estava fazendo. Ele foi direto para a geladeira em busca de qualquer outra bebida. Eu, sabendo que todo corpo tem um limite alcoólico, tentei retirar de suas mãos uma garrafa que ele tentava abrir. Eu tanto tentei que ele, num impulso irracional, bateu com a garrafa na minha cabeça. A Aparecida estava envergonhada e chorosa. Ela mostrou a cicatriz que estava por baixo do cabelo, que disfarçava o retalho provocado por aquela violência. Rodrigo teve ímpetos de xingar o pai, mas preferiu o silêncio naquele momento, em respeito à mãe, que continuou. Tendo ele chegado àquele ponto, eu não podia mais suportar tanta violência e, após ter voltado do hospital, o coloquei para fora de casa, dizendo que não haveria mais volta. Eu admito que aquela não tinha sido a primeira vez que o havia expulsado. Depois de uns 15 dias, ele passou a ir todos os dias lá em casa, pedindo que eu o perdoasse, até que, vendo que eu não o aceitaria de volta, ele entrou para os Alcoólicos Anônimos. Pouco tempo depois, ele veio até mim com o seu padrinho e me relatou todos os seus progressos, inclusive sobre a sua sobriedade. A Aparecida pegou fôlego para continuar. Parecia que ela estava sufocando, de tanta dor moral que sentia em seu peito. Eu realmente acreditei que, por mim, ele tinha mudado. Mas, aliado a isso, confesso que tinha descoberto que estava grávida de Marcos e não queria estar só para amá-lo e educá-lo. Sabia que tudo o que Cleto mais desejava era ter filhos, então o aceitei de volta. Admito que, até a morte de Marcos, eu nunca tive motivos para me arrepender dessa minha decisão. Mas eu errei, meus filhos. Não por ter-lo aceitado de volta, mas por ter relevado o fato de ele ter voltado a beber e achar que isso não nos levaria a reviver toda aquela tormenta. Sou professora e sei o quanto ainda temos para aprender. Conversando com o pedagogo da escola, descobri que o alcoolismo não tem cura. Para se preservar, o alcoólatra é orientado a jamais degustar, a jamais bebericar, a não colocar nenhuma gota de álcool no organismo. Ele deve viver um dia de cada vez, que será mais um dia somado aos outros tantos até o final de sua vida. Você foi alvo da violência dele, minha filha, porque eu, antes, não busquei saber mais a fundo sobre o problema do seu pai, como também agora não agi severamente quando precisei. Ela agora chorava livremente. Dalva a abraçou e disse-lhe: Mãe, não fale assim. A senhora não tem culpa do que papai fez. Como a senhora bem disse, foi somente quando a morte de Marcos veio que papai se perdeu. Ele nunca bebeu, mãe. Nem socialmente, nem em casa, nunca. Ele sempre respeitou a promessa que fez a senhora. Eu acredito que a experiência que tivemos foi demais para ele. Todos nós, cada um em uma intensidade diferente, sentiu essa culpa. Cada um de nós reagiu da forma que conseguiu para lidar com a situação. Por isso, não podemos criticar o papai. Rodrigo não dizia nada. Ele estava tentando lidar com as suas emoções. Tentava não ser duro em seu julgamento, mas estava sendo muito difícil para ele. Percebendo o silêncio do irmão, Dalva perguntou se ele estava bem. Rodrigo respondeu num rompante: Não, não estou bem, Dalva. Nosso pai sempre exigiu de mim e de Marcos que respeitássemos as mulheres de nossa casa e fora dela. Sempre nos dizia que a bebida ou as drogas não eram o caminho para afogarmos as nossas tristezas e frustrações, mas agora eu vejo quão hipócrita papai tem sido durante toda a sua vida. Talvez Marcos tenha percebido essa hipocrisia, o que o fez não levar tais ensinamentos a sério. Acredito que papai tentou ensinar para vocês aquilo que o fez sofrer muito no início do casamento. E, se você for muito honesto, concordará que papai jamais bebeu ou levantou a mão para nós até a sua recaída. Então, não desconsidere a boa educação que ele nos deu, só porque ele não conseguiu, naquele momento tão trágico, agir como ensinava.
Sua irmã tem razão, filho. Eu só estou contando isso porque vocês precisam saber que o seu pai está doente. Ele é um alcoólatra, mas não admite essa condição debilitante. Agora, ao contrário do início de nosso casamento, ele não parece estar arrependido. Vindo para casa, o vi num bar, cambaleando, sem conseguir ficar em pé. Pensei em ir lá e trazê-lo de volta, mas, diante de tudo o que já vivenciei com ele no início, pensei que isso não o ajudaria em sua mudança de comportamento. Mas foi muito doloroso vê-lo naquele estado, meus filhos. Mãe, eu não acho que ele estar bêbado num bar significa que ele não se arrependeu, disse Dalva. Acho que isso quer dizer que ele não está conseguindo lidar com as suas perdas e busca na bebida o seu consolo. Primeiro, ele perdeu o Marcos, depois a família, por culpa exclusivamente dele. Mas eu quero acreditar que ele irá melhorar, por isso, não desistamos de papai em nossas orações e em nossa disposição para perdoá-lo. O problema é que, quando cheguei aqui, já estava arrependida de não tê-lo trazido para casa, meus filhos. Não sabemos onde ele está morando, como está sobrevivendo. Mãe, não se arrependa, porque a sua escolha foi para ajudá-lo. Na última semana de vida de Marcos, estávamos todos querendo o seu melhor, atentos, preocupados, mas quando ele quis agir, ninguém foi capaz de ajudá-lo. Com papai também foi e será assim. Tenho pensado muito que se algo desagradável acontecer com papai agora, temos de estar unidos para passarmos por mais essa experiência juntos, consolando-nos mutuamente e não nos culpando pelas ações cuja responsabilidade cabem somente a ele. Sei que estamos falando sobre isso tranquilamente porque, apesar de tudo, sabemos que ele está vivo. Mas, seja qual for o resultado dessa saída dele daqui de casa, quero deixar claro que nem eu nem Rodrigo condenamos a sua atitude de mandá-lo embora na semana passada. Se a senhora já fez isso uma vez e deu certo, quem disse que não dará de novo, não é? Então não se culpe por isso também. Diante das palavras reconfortantes de Dalva, os três se abraçaram e ficaram ali por um tempo, como uma família que buscava se reencontrar.